Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O meu pedido a Deus nesse momento é que esteja aí ao teu lado, onde você se encontra nesse instante. Não sei se em casa, no carro, ou no trabalho, ou em outro ambiente, mas que as mãos do Eterno, os anjos do Senhor, estejam a amparar, proteger e conduzir a tua vida. Que esse dia nós possamos colher muitas bênçãos das mãos do Senhor. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 12, o verso 5, onde a Bíblia diz o seguinte: os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do perverso é engano. Provérbios, capítulo 12, o verso 5. Os pensamentos dos justos são aqueles que andam ao lado do Senhor, buscam a Deus a cada dia. Os nossos pensamentos são renovados, como fala o apóstolo Paulo. A nossa vida é transformada pelo Senhor e automaticamente nós passamos a produzir frutos que abençoam a vida de outras pessoas. Mas aqueles que estão longe do Senhor não têm como produzir frutos que possam abençoar a vida de outras pessoas. E a sua vida, de fato, é engano, tristeza, dor e, no final, a morte, para todos aqueles que estão seguindo esse caminho. Mas nessa manhã, como em outras manhãs, nós temos o bom costume de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 75, o versículo 1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Aqueles que se relacionam com Deus sabem quem é o Senhor. Aqueles que a cada dia se colocam humildemente diante do Senhor, Ele se revela para suas vidas. Nós passamos a entender a bondade de Deus, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã, mas se renovam sobre aqueles que buscam, são aqueles que se humilham, são aqueles que de fato clamam por essa bênção para a sua vida. Aqueles que vivem ao lado de Jesus não têm medo do juiz celestial quando um dia ele abrir os livros para julgar aqueles que estarão sobre essa terra, porque aqueles que estão nessa terra e que desenvolveram um relacionamento pessoal com o seu Deus, com esse juiz, eles saberão perfeitamente que será um momento em que o seu amigo Jesus irá lhes declarar justo, íntegro, justificados para viver com o Senhor eternamente. Mas aqueles que nessa terra não desenvolveram um relacionamento pessoal com o Senhor, ao abrir os livros, de fato, é um momento para temer, é um momento para ficar assustado, porque nesse momento poderão ser condenados eternamente. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, Jesus veio revelar ao Pai. Os seres humanos tinham perdido contato com o céu, acreditavam que era através das leis que eles alcançariam a salvação. Era a razão porque os fariseus e escribas declararam que deveriam seguir muitas regras, mas Jesus Cristo veio nos ensinar, através da sua vida, das suas palavras, das suas ações, que é necessário viver um relacionamento pessoal com o céu e amar a Deus acima de todas as coisas. Ele mesmo declarou: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E amar a Deus. E como resultado em amar ao Senhor, nós viveremos uma vida em obediência ao Senhor. É por isso que o Salmo 75 é um salmo para declarar as bênçãos de Deus. O salmista tinha vivido tão perto do Senhor, tinha andado tão ligado a Deus, que ele tinha muito a falar desse Deus. Ele sabia que o seu Deus tinha lhe amparado, lhe protegido, lhe guardado, e ele agora só poderia se voltar para esse Deus e expressar toda a gratidão que estava no seu coração. Como nós podemos ver no versículo 1, a maneira como o salmista escreve o primeiro verso é um verso escrito no plural, é uma declaração de um grupo de pessoas. Automaticamente nós entendemos que quando ele escreveu esse salmo, ele estava escrevendo para adoração pública, não era uma oração pessoal, particular, mas ele queria que toda a congregação estivesse envolvida nesse louvor. No versículo 2, o salmista descreve a Deus como sendo aquele que é o orador. É ele que está proferindo as palavras, é ele que determina onde é que deve ser adorado. Aqueles que têm desejo de adorar a Deus não podem ultrapassar a ordem do Senhor. Precisam se submeter à vontade do seu Pai. Portanto, nesse momento, eles precisam estar submissos à orientação, ao ensinamento e à determinação divina.
Quando nós estamos passando por momentos difíceis, ou quando a nação de Israel passava por situações difíceis e aparentemente os inimigos estavam para vencer todos os judeus, Deus se manifestava, Deus se revelava e os inimigos eram vencidos, os inimigos eram derrotados, não porque a nação de Israel fosse poderosa, invencível, mas porque a mão do Eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, se manifestava e livrava o seu povo. Todo aquele que ama ao Senhor, todo aquele que serve a Deus, que se colocou nas mãos do Senhor, precisa ter as seguintes convicções. A palavra final sempre é do Senhor. Nós podemos até fazer planos, nós podemos até sonhar, mas os nossos planos precisam estar em plena harmonia com a palavra final de Deus. É Ele que escreve a história dos reinos, é Ele que escreve a história dos seres humanos, é Ele que um dia virá colocar um ponto final na história do planeta Terra. Portanto, todas as pessoas que vivem nesse mundo precisam viver submissas à sua vontade. Todas as pessoas que vivem nessa terra, todas as pessoas que vivem nesse mundo precisam saber que há um Deus soberano, um Deus criador. Esse mesmo Deus trará justiça a todas as obras dos seres humanos que vivem nesse mundo. Todas as pessoas precisam saber a respeito desse Deus. Deus chamou a nação de Israel com esse propósito, com esse objetivo. Deus queria, através da nação de Israel, salvar o mundo inteiro. Mas essas pessoas precisam entender. Aqueles que não amam ao Senhor, aqueles que não se rendem ao senhorio desse Deus, Ele um dia irá derramar o cálice da sua ira, o cálice do seu furor, e aqueles que estão nessa terra serão destruídos. Mas aqueles que querem alcançar a salvação, ser liberto de toda a condenação eterna, precisam se submeter à vontade desse Deus, amar ao Senhor, entregar seus corações. Somente dessa forma poderão ter vida eterna. O justo que vive nesse mundo pode passar por tribulações, por lutas, por sofrimentos, por dificuldades, mas ele precisa ter a convicção de que o seu Deus estará ao seu lado. O seu Deus lutará as suas batalhas, mas aqueles que vivem nesse mundo longe do Senhor, não andam ao lado de Deus, eles não terão essa mesma convicção daqueles que buscaram e que se colocaram nas mãos do Senhor. Lutarão as suas batalhas sozinhos, enfrentarão as suas guerras pessoais. Não é que Deus não queira lutar as suas batalhas, mas foi uma escolha pessoal. Por isso que a cada dia, eu e você, nós precisamos clamar por Deus, nos colocarmos diante dele, entregarmos a nossa vida nas suas mãos. Vivendo dessa forma, tenha certeza que as mãos do Eterno estarão sobre a nossa vida. O Salmo 75 é a oração de um pecador arrependido, que colocou o seu coração nos braços do Senhor, que entendeu que viver nessa vida sem Deus, essa vida não faz sentido. É por isso que ele se volta para o Senhor. E a sua vida se enche de esperança, as suas forças são renovadas, ele sente a manifestação de Deus sobre a sua vida e ele reconhece que vale a pena viver ao lado do Senhor. O governo de Deus é imperceptível aos nossos olhos, mas é real. Da mesma forma como nós não conseguimos enxergar o vento, mas sentimos os seus efeitos na nossa vida, é a ação de Deus no coração do ser humano. Nós não o vemos, mas nós sentimos, nós temos a paz, nós temos a esperança, nós temos a fé. É implantado no nosso coração pela ação de Deus, é pelo Espírito Santo. É por isso que a cada dia, quando vivemos nessa terra, o nosso coração é confortado diante de tantas atrocidades que nos deparamos nesse mundo. É porque reconhecemos que o soberano conduz a nossa vida e no final, somente no final, é que nós iremos receber a nossa recompensa. É por isso que o salmista não se cansava de louvar a Deus. Ele engrandecia o nome do Senhor, convidava uma congregação para abrir os seus lábios e render louvores a Deus. É o que nós temos que fazer hoje, é o que nós temos que fazer a cada manhã. Convidar ao Senhor a estar ao nosso lado, abrir o nosso coração e permitir que Ele seja Deus sobre a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o meu pedido e é a minha oração e o faço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.